Salve, salve, nação brasileira! Viu esse comentário da ESPN? O pessoal do programa Esportes FC falou sobre como o Brasil vai entrar em campo com uma equipe alternativa para enfrentar a seleção de Camarões nesta sexta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. E como a seleção brasileira já está garantida para as oitavas de final, o técnico Tite escolheu poupar os jogadores titulares e dar uma oportunidade ao elenco completo. Apesar de ter nomes conhecidos de toda a nação brasileira como Daniel Alves e Gabriel Jesus, o time reserva da Canarinho também conta com jogadores que são craque de bola, mas ainda desconhecidos por parte da torcida. Bora conferir o que eles falaram no vídeo. A gente vai responder por todo mundo, e não vai poder responder por todo mundo. Cada um vai responder pela sua opinião, pelo que fala, pelo que acha. Agora, muitas vezes o que tem uma grande repercussão é esse tipo de comentário. E você não controla isso. Porque às vezes isso é levado pro jogador, às vezes quem acompanha o jogador passa isso pro jogador. Então, às vezes, o 10, 15% que não faria um barulho que faz, eles fazem um barulho muito maior do que os outros 70%, que tentaram analisar dentro de campo, tentaram analisar o que ele pode, o que ele não pode oferecer. Aí eu acho que a gente vai para uma outra discussão, que é o que causa repercussão hoje em rede social, em emissora de televisão, em programa, e por aí vai. E clique. É isso aí. E aí, Doc? Então, eu também vejo dessa forma, assim, eu até quando o Zé falou, concordo plenamente da questão dele não ter respondido, se for pra tocar pandeiro, que seja o melhor pandeirista, porque, assim, dá brecha pra voltarem a tocar nesse assunto, eu acho extremamente desrespeitoso também. Desculpa, é porque eu não sei qual pergunta fizeram pra ele também, né? Sim. Se for uma pergunta direta, sim, vocês o pandeiro. Mas ainda assim, eu preferia, ainda que tivesse perguntado, acho que daria pra responder com conteúdo sem citar essa frase. Mas eu também acho péssimo quando se questiona a convocação do Daniel Alves e entra nessa questão pessoal. Até é desrespeitoso, até com a própria carreira do cara. Uma coisa é questionar, eu não levaria o Daniel Alves pra Copa, eu já falei isso outras vezes, teria levado um quinto zagueiro, até pela construção que o Militão permite, mas sim, a convocação do cara tá lá, ele tá, e assim, eu entendo muito a visão também do Zinho, porque a gente vai todo mundo questionar o tempo todo o cara, e ele vai ser sempre assunto, até às vezes no F360 a gente trouxe um especialista de pessoas que acompanham a rede social durante os jogos, e é impressionante como o nome do Daniel Alves sempre tá citado durante as partidas, mesmo quando ele não tá falando. Mas, assim, eu concordo com o Zinho que nós iremos falar, mas é inevitável. Sim. É inevitável, porque assim, você convoca o jogador para uma determinada função. Aí pinta o jogo para ele jogar. Aí o treinador não usa. É natural que você questione, ainda mais sendo uma seleção brasileira. Se fosse uma seleção da Moldávia, que nós não tivéssemos, que não teria outras opções, você pode entender. Tanto é que o Roger Milá jogou em Camarões com 41 anos, acho que 41 que foi esse cara que fez o gol, mais velho e tal. Aí nós podemos entender. Agora, é natural que se questione a convocação do Daniel. É natural que se questione a não entrada dele no jogo contra a Suíça. É natural que se questione o estado do Daniel neste momento, porque o Daniel está sem jogar desde setembro. Então é natural esse tipo de situação. E eu acho que ele também sabe. Por isso que eu falei que o Daniel sabe os motivos que ele está na Copa, o Daniel sabe por que ele está lá, o Daniel sabe das coisas. É um jogador que já viveu altos e baixos. Sim. Ele já deu entrevista quando estava no Barcelona, que era o maior lateral direito do mundo, que era todo mundo elogiando. Sim. Ele agora está numa entrevista numa outra situação. Agora faz parte de uma carreira que ele construiu, uma carreira que é brilhante. Talvez a gente esteja falando do melhor lateral direito da geração dele. Sim, possivelmente. Porque ele é um cara de fato histórico e ele acaba... falando mundialmente, não mundialmente. O tempo que ele ficou no alto. Eu não tenho certeza se ele ainda é o jogador com o maior número de títulos da história do futebol. Mas ele é um cara extremamente vitorioso, um cara que na época, por exemplo, com o Messi, era o cara que mais dava assistência pro Messi. Enfim, isso não é o que tá na pauta aqui. A história dele a gente conhece de qual é salteado. A questão é que o Prates falou. O Tite sempre foi um cara que veio com um discurso da meritocracia. O campo responde. Não é um desrespeito à história do Daniel Alves e nem à pessoa do Daniel Alves. É que ele não vem produzindo para ter, pelo menos na minha opinião, um nível de Copa do Mundo. O recado que o Tite passou para mim contra a Suíça ele é a minha terceira opção para ser lateral. O Militão, ele pode fazer muito bem essa função. Óbvio que ele vai ser um lateral construtor. Tá bom, você vai precisar de um lateral construtor amanhã contra Camarões, né? Camarões vai jogar fechado. Sabe quem joga nas costas dele? O Cambi. Então, que é um jogador que é extremamente veloz. Então, assim, tem uma outra situação. Acabou coincidindo uma possibilidade do Tite também utilizá-lo. Isso não é demérito do Daniel Alves. O Brasil está classificado. Exatamente. Ficou uma situação de terceiro jogo que pode definir. O Brasil pode ser um segundo colocado, precisa de uma combinação improvável, mas pode ser. Mas também surgiu uma situação para o treinador da seleção brasileira utilizar alguns jogadores que talvez não seriam utilizados. O Daniel Alves entra nisso. O que eu quero dizer é que, sim, óbvio que vai ter jogo que você vai pedir mais do cara com bola. Mas não tem como você sair que ele vai ser testado defensivamente também. Mas no aspecto técnico, ainda da declaração do Daniel Alves, dos 2 jogos, precisava de um cara mais defensivo, eu gosto de atacar. Eu não sei se o Brasil vai ser tão... O Camarões vai estar... O Camarões joga a vida. Eles precisam ganhar do Brasil. É um time muito veloz pelo lado do campo. Que fez 3 gols na Sérvia, explorando justamente isso. Uma defesa mais pesada e avançada. Tanto que eu achei a postura da Sérvia totalmente equivocada. Com 3-1 no placar, jogando com uma defesa tão alta. Tem o Toko Ekambi, que normalmente cai pra lá, do outro lado do Mbeumo. Eles podem inverter o Mbeumo até mais rápido. Então, assim, esse
discurso de que tem que ser um lateral mais ofensivo nesse jogo, não sei, pra mim eu sou coerente. Fala assim que eu quero. Eu vou jogar pra turma do Catar. Não, mas começa a convidá-los para se retirar, né? Exatamente. Mas a única preocupação que eu tenho é esse capítulo do Daniel Alves, nesse jogo de Camarões, ficar maior do que deveria. Sabe assim, Mas pra o Daniel- mim, o Daniel tem muito Alves- mais coisa em jogo. Tem o jogo com o Camarões, tem a observação, tem o Neymar, tem o Rodrigo. Mas nós estamos falando do Daniel Alves. Não, Ele fez por merecer. Nós estamos falando disso. Claro. O Daniel, É um personagem gigante, né, velho? o Daniel Alves amanhã, no jogo contra os Camarões, vai ser o Neymar no jogo normal. Todo mundo sabe em cima do Daniel. Não, É o capitão da seleção amanhã. Não, sem dúvida. Ele é o capitão, ele vai pra coletiva. Não, ele é gigante, ele tem uma personalidade muito forte, que em vários momentos fez com que ele chegasse onde ele chegou, mas ao mesmo tempo ele também se transforma em alvo quando podia ficar na boa. Não tô falando de seleção, mas por exemplo, quando ele ganhou a Olimpíada, a guerra dele com o São Paulo, as declarações de ser maior que São Paulo. É o jeito dele, mas isso é aquele famoso, a ficha é uma frase que é, olha, uma moeda tem dois lados. Você já viu uma moeda com dois lados diferentes? Não. A personalidade dele, que fez ele chegar onde ele chegou, às vezes também chama ali uma carga de cobrança alta. Mas jogando pro Mauro e pro Zinho, essa é uma preocupação que eu tenho, não sei se vocês têm só. E eu não tô falando do nosso debate aqui, hoje foi ele que falou, a manchete tá nele, ok. Mas de no jogo, a lupa tá só no Daniel Alves, quando pra mim tem mais coisa, embora já num fim de grupo, Brasil classificado, matematicamente muito próximo da primeira posição, tem muito mais coisa relevante, na minha opinião, pra observar, e o Daniel Alves surgiu muito alto, pra mim, esse é o medo, de ficar ali uma discussão um pouco vazia no médio e longo prazo.